coração do Senhor, ele é um coração de doação. Quando a gente pensa em Deus, a primeira coisa que vai ressaltar em Deus é o amor, e em segundo é a doação. A Bíblia fala no versículo mais conhecido dela, né? Porque Deus amou, Ele deu. O amor sempre vai gerar doação. Sempre quando nós estamos no amor, sempre quando nós buscamos a Deus e recebemos o amor de Deus, todas as vezes esse amor vai gerar doação. Não tem como, querido. Como ontem, não me lembro quem foi, eu acho que foi o pastor Marcelo que estava falando sobre a pessoa que perguntou do dízimo. Não tem conversa. O amor gera doação. O amor gera doação. O servir na igreja, o amor de Deus em nós gera doação. E eu quero compartilhar com vocês uma passagem, você não precisa abrir, é um texto bem conhecido de todos, que é Lucas 10, do 25 ao 37, que é a história do bom samaritano. Esse título é um título que foi colocado depois, né? A Bíblia não chama de bom samaritano, mas se é colocado o título de bom samaritano. Na realidade, gente, os samaritanos, para os judeus, de bons, não tinham nada. Eles não tinham nada de bom. Para um judeu, o samaritano era péssimo. Mas por causa dessa parábola, por causa disso que Jesus disse, hoje se usa a expressão: você quer ser um bom samaritano? Ah, você deu uma de bom samaritano. O que isso significa? Você fez o bem, você ajudou o outro, você serviu a pessoa. Então o samaritano, que na realidade tinha um conceito de alguém que não ajudava, que estava todo errado, por causa desse conselho de Jesus, ele se transforma num referencial de servir. Essa passagem, ela começa, a Bíblia dizendo que um chefe da lei, ou um homem que era conhecedor da lei, ele chega a Jesus para testar Jesus. E ele faz uma pergunta para Jesus: Senhor, e aí? O que é que nós temos que fazer? Qual que é o resumo da lei? Fala para a gente. A pergunta dele era uma pergunta para testar. Ele queria ver se Jesus iria falar qualquer coisa fora daquilo que já era esperado. E Jesus, muito esperto, ele devolve a pergunta. Diga você, o que você acha? Pelo que você conhece da lei, pelo que você entende da lei, qual é a resposta? E o homem diz: ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ame o teu próximo como a si mesmo. Jesus diz: beleza, é isso aí, fique tranquilo, fique em paz, vá, prossiga assim. Querido, se aquele homem tivesse ficado quieto, nós não receberíamos essa parábola que hoje nos ensina tanto. Mas ele faz uma pergunta, e essa pergunta que ele faz, ela não é uma pergunta para pegar Jesus na prova. Essa segunda pergunta que ele faz, eu creio que é uma pergunta genuína de verdade. Porque esse conceito de amar a Deus e amar ao próximo, ele não era novo para os judeus. Já era um conceito forte no meio deles. Tanto é que Jesus pergunta para ele, e quem dá esse conceito é ele mesmo. Ele diz: pelo que eu entendo da lei, pelo que nós estudamos da lei, o resumo é: ame a Deus e ame ao próximo. Então ele não era um conceito novo esse. Muitas vezes nós trazemos esse conceito e dizemos: Jesus trouxe esse novo conceito, mas esse conceito já existia. Era um conceito já fundamentado entre eles. Mas o grande problema deles era: quem é o próximo? Essa era a pergunta. Eles entendiam que tinha amar o próximo, mas quem que é o próximo? E existia, os judeus eram especialistas disso, né? Eles criavam padrões para tudo. E eles criaram padrões para determinar quem era o próximo. E para dizer que existia próximo mais próximo. E próximo menos próximo. E tinha gente que nem era próximo. Então eles criaram esse padrão. Então, por exemplo, pessoas da família são bem próximos. Esses são próximos. Esses nós precisamos ajudar. As pessoas da minha cidade, os judeus, meus vizinhos, eles são próximos. Se eles forem tementes a Deus, se eles andarem nos mandamentos, esses são próximos. Todos os judeus em gerais também são próximos.
Não tão próximos, mas são próximos também. E se estiver ao nosso alcance fazer alguma coisa, nós vamos fazer algo por eles. Então eles também são próximos. Agora, se não for judeu, não é próximo. Então eles tinham esse conceito. Eles tinham esse conceito que todos aqueles que não pertenciam ao povo de Deus, eles não se enquadravam dentro desse padrão de quem é o próximo. Então eles diziam, sim, eu entendi. E ele faz a pergunta para Jesus, porque era uma dúvida entre eles. Porque eles entendiam que precisava amar o próximo, mas eles falavam assim, poxa, eu acho que Deus, ele não quis dizer que o próximo é aquele cara lá fora. Aquele cara lá fora, ele não está nem aí para Deus. Aquele cara lá fora fala mal de Deus. Aquela pessoa lá fora, ele é um pecador. Aquela pessoa lá fora está destituída da glória de Deus. Então, de maneira nenhuma, ele pode ser próximo. Você percebe como muitas vezes nós criamos esses padrões. Nós gostamos de cartilhas. 5 maneiras para eu andar no caminho de Deus. 5 padrões da pessoa 5 padrões que a pessoa que eu devo ajudar deve ter. Devo ajudar as pessoas até esse limite. Posso chegar a essa pessoa desde que ela faça isso, isso e isso. Vou amar todas as pessoas desde que essas pessoas façam isso, isso, ou sejam isso, isso e isso. Então, se percebe que se criou um padrão. Eles entendiam o contexto, eles entendiam o que a Bíblia estava dizendo, mas eles criaram um padrão, porque a justificativa humana é que nem todo mundo deve ser amado assim, é que nem todo mundo merece. Eles tinham uma ideia de um Deus que era tirano, que se uma pessoa estava passando por dificuldades, Deus não gostava dela e estava punindo ela. Então, se Deus estava punindo ela, eu não vou ajudar essa pessoa de jeito nenhum. Eles criaram padrões. E aquele homem, quando ele faz essa pergunta para Jesus, é uma pergunta genuína, porque realmente era um questionamento entre eles. Alguns aumentavam o conceito de próximos e os outros diziam, não, próximo é esse aqui. Até aqui a gente ajuda, daqui para cá não. Entrava muito na meritocracia ou no amor que eu sinto por aquela pessoa. Mais ligada ao entender que essa pessoa era boa, legal e que valia a pena ajudá-la. Esse era o grande problema. O conceito deles era errado. E Jesus, ele traça aqui a parábola do bom samaritano. Ele começa dizendo que existia um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó. E essa história, ela conta uma estrada que realmente existia. Então, quando Jesus está falando para eles esse contexto, ele está indo de Jerusalém para Jericó. Ele está falando para eles, você conhece o caminho de Jerusalém para Jericó? Se sabia que aquele era um caminho perigoso. Se sabia que aquele caminho era um caminho que existiam ladrões. E que as pessoas precisavam se cuidar realmente para ir lá. Então, quando ele fala Jerusalém para Jericó, eles já entendem, sim, caminho perigoso, foi assaltado, eu conheço fulano, o fulano uma vez foi lá e foi assaltado mesmo, puxa, aquele meu amigo, realmente ele passou por isso, quase foi assaltado, chegou naquele lugar, meu Deus. Então, para eles, aquele conceito que Jesus estava trazendo lá de Jerusalém para Jericó, era o contexto geral deles. Eles sabiam que era realmente um caminho perigoso e provavelmente eles até conheciam pessoas que já tinham passado por situações difíceis naquele caminho. Então ele traz à memória daquele homem uma situação que era corriqueira. Sabe a situação aí que vocês estão cansados de ver aí? Olha só, talvez você ouviu falar aí no noticiário semana passada sobre isso. Está aí, ó. Ele traz à memória deles um contexto. E aquele homem foi assaltado. O homem foi assaltado no caminho e foi jogado quase morto. A Bíblia diz que passa o sacerdote e que passa o levita. Aqueles que deveriam ajudar, não ajudaram. Não ajudaram. Aqui existe aquele primeiro ponto que você pode pensar. Por que eles não ajudaram? Caminho perigoso. Eles pensaram, será que ele não é uma pessoa que está fingindo que está semi-morto ali, e de repente tem algumas pessoas escondidas ali e vão me pegar? E vão também me assaltar, vão fazer alguma coisa?
Nós vivemos hoje num mundo de desconfiança. Hoje nós vivemos num mundo em que realmente existem pessoas que querem tirar vantagem de uma situação. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas muitas vezes fingem coisas, e isso tem feito com que o nosso coração se feche. Nós usamos as desculpas de situações que acontecem ao nosso redor, das notícias que nós encontramos nos noticiários, que dizem que as coisas estão difíceis e que não se pode mais confiar em ninguém, e nós temos levado isso para dentro das nossas igrejas. Nós recebemos pessoas e somos pessoas altamente desconfiadas com elas. Tem aquele ditado, né, que diz assim: todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Hoje a gente está o contrário disso. Todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Então nós temos olhado, nós percebemos como nós temos olhado as pessoas de fora com desconfiança. Chegou uma pessoa, esse aqui conheço, olha só, olha a vida, isso, está aqui, tem algum motivo. Qual é o motivo dessa pessoa estar aqui? Parece que todas as coisas elas vão contribuindo para que o nosso coração se feche, o nosso desejo de ajudar as pessoas se feche. Parece que as coisas ao nosso redor, elas estão encaminhando para que os nossos corações fiquem cada vez mais fechados. O pastor Marcelo falou agora há pouco aqui sobre a empatia. Por que essa empatia tem sido perdida? Por que as pessoas hoje não conseguem mais sentir o amor pelas pessoas, não conseguem mais se colocar no lugar do próximo? Porque se perdeu isso. Nós vivemos num mundo cada vez mais individualista, e nós vemos pessoas entrando na igreja cada vez mais buscando para si mesmas, buscando serem servidas e não buscando servir. Aquele sacerdote era um líder religioso, mas talvez ele olhou e falou assim: já passei aqui tantas vezes, eu sei que é assim, eu estou atrasado, está na hora do culto, alguém vai passar e vai ajudar. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais importante. Eu tenho lá pessoas na minha igreja que precisam ouvir. Então, Deus envia alguém para ajudar. Muitas vezes nós fazemos essa oração. Nós olhamos uma necessidade e dizemos: eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo. E faz aquela oração. Deus envia alguém. Sabe quem ele enviou? Você. Você está lá. É teu papel. Olha se tem lógica. Deus te coloca lá, você é o próximo daquela pessoa, está mais próximo ali. Deus te coloca lá, naquela situação, e o que acontece? Deus, tu sabes que agora eu vou fazer a tua obra. Tu sabes que eu tenho tantas coisas. Eu tenho uma visita agora para fazer. Comunhão dos irmãos da igreja. Tu sabe que eu vou trazer uma palavra lá. Deixa para lá. É mais ou menos isso. Ele olhou para os afazeres dele, ele olhou para a vida dele e disse: não posso. Aí passa o levita, o obreiro da igreja, aquele que está lá ajudando, que ajuda em todas as coisas lá, passa, e a mesma coisa. Será que é? Eu me lembro de uma situação que eu passei em Curitiba. Era 2 horas da manhã, estava eu e a Priscila no carro voltando de um compromisso, e aí pula uma mulher na frente do carro: por favor, me leve para o hospital, eu vou ganhar um filho, ou não me lembro qual era a situação bem. Sabe o que eu fiz? Acelerei e fui embora. Misericórdia. Eu pensei: meu Deus, é um assalto. É um assalto. Mas sabe, quando eu cheguei em casa eu fiquei pensando: meu Deus, e se a mulher estava necessitada? Quantas vezes isso acontece conosco? A gente está tão acostumado, a gente está tão ao nosso redor, as coisas estão tão frias, que nós terceirizamos. Isso é função do governo. Meu querido, se você esperar do nosso governo amor, compaixão, sinto te dizer, não vem de lá. Poderia ter alguns outros motivos. Nós sabemos que aquele homem, a Bíblia fala que ele estava semi-morto. Para você saber se ele estava vivo ou morto, você tinha que chegar lá perto, tocar nele, para realmente saber se ele estava vivo ou morto. E se sabe que na lei, tanto um sacerdote quanto um levita, eles não poderiam servir no templo, eles teriam que ter um período de purificação se eles tocassem em um cadáver. Ou seja, não, eu não posso. Aí vem os impedimentos religiosos, vem as coisas que estão ao nosso redor, que começam a nos impedir de fazer a obra de Deus.
É a suposta obra de Deus, é os nossos supostos problemas, as nossas supostas atividades que começam a nos impedir de fazer aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, ao nosso alcance, ajudar o próximo que está realmente do nosso lado. Eles diziam: não, poxa, eu não posso, porque se eu tocar, Deus, tu sabe que eu não posso tocar, porque se eu tocar, eu não vou mais poder ministrar. Eles não conseguiram entender que muito maior do que a cerimônia era você amar ao próximo, muito maior do que a realidade que eles estavam vivendo dentro da igreja, era aquela realidade daquele homem que estava lá quase morrendo. A Bíblia fala que os dois passam e vão embora, e aí aparece quem? O improvável. Deixa eu falar algo para você: Deus tem levantado pessoas improváveis. Deus tem levantado pessoas que muitas vezes nem estão no reino de Deus para fazer com que o reino de Deus seja estabelecido em todos os lugares. Sabe, existem pessoas hoje que Deus está tocando porque Ele não tem encontrado pessoas dentro da igreja que estejam dispostas a fazer o que é preciso. Olha quantas ONGs que tem, quantas ONGs, querido, quantas ONGs que tem se aberto no Brasil inteiro. Pessoas que estão de graça, sem receber nada, indo para ajudar as pessoas. Sabe o que é isso? É porque nós como cristãos não temos feito a nossa parte. É porque nós como cristãos não temos amado o nosso próximo como nós deveríamos amar. Estava vendo uma estatística. A igreja evangélica, ela é doadora, ela ajuda. Mas os espíritas ajudam o dobro do que os evangélicos. Percentualmente, um espírita é mais generoso, é mais doador, ou serve mais o próximo do que um evangélico. Meu querido, quando nós começamos a pensar nesse tipo de coisa, nós precisamos analisar. Muitas vezes nós estamos presos à nossa realidade, ao nosso mundinho, à nossa igreja, às nossas atividades, a todas as coisas que nós temos, e nós não entendemos que Deus está se movendo, Deus está levantando pessoas, Deus está levantando pessoas aqui nesse lugar, Deus está levantando pessoas em cada cidade para fazer a sua obra, para amar ao próximo, para amar a Deus, para fazer com que a vontade dele se estabeleça em cada lugar. Deus está levantando, o reino de Deus não pode ser calado, a vontade de Deus ela não pode ficar dentro de uma caixa. O reino de Deus vai se estabelecer. A vontade de Deus é que as pessoas conheçam a sua glória, que a glória dele encha a terra, como as águas cobrem o mar. Essa é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus. E aparece aquele que era o improvável, aquele que eles diriam: meu Deus, que é isso? É um samaritano, não vale nada. Se você entrasse na bolsa de apostas, sacerdote, levita e samaritano, qual deles? Tinha um programa antigamente, bem antigamente, Você Decide. Já imaginou? Está lá, aparece o cara apanhando e ele lá no chão. Daí aparece: você decide, quem você escolhe? Sacerdote, levita ou samaritano? Daí aparece o samaritano com uma cara meio de presidiário, né? Quem você escolhe? Você pode ter certeza que sacerdote e levita seriam os top. Sacerdote, o primeiro, estava lá, 0,001% escolheria o samaritano. Sabe por quê? Porque se era esperado daqueles que, porque estavam presos a tantas outras coisas, não conseguiram ver aquilo que Deus estava fazendo. Deus tem feito coisas, querido. Deus tem levantado um povo para mostrar ao mundo o seu amor. As pessoas lá fora, elas não conseguem entender a unção de Deus. Sabe quando uma pessoa vem a primeira vez na igreja, ela não consegue entender: puxa, essa palavra foi uma bênção, olha só, teologicamente correta. Ela não entende isso. Puxa, entendi tudo que foi falado. Ela não entende, porque de verdade a gente fala difícil. Às vezes nem a gente entende o que a gente fala. Tem gente que prega e usa a palavra que nem sabe o que significa. E as pessoas, elas sabem que quando elas entram aqui, sabe o que elas esperam? De verdade, o que você acha que elas esperam? Amor. Elas vão dizer assim: puxa, entrei naquele lugar, fui tão bem recebido.
Meu Deus, aquele é um povo, eu quero participar desse povo. Eu não posso sair dessa igreja. Meu Deus, isso era tudo o que eu estava querendo. Era isso que eu precisava. Era isso que eu queria. Eu não posso sair desse lugar. E aí, por causa desse clima, por causa desse ambiente, ele vai receber Deus. Ele vai se converter. E aí sim ele vai entender a glória de Deus e vai entender que ele precisava da salvação. Mas primeiro ele vai entrar aqui dentro e ele vai olhar para mim e vai olhar para você. E se o nosso discurso não bater com a nossa prática, querido, se nós não servirmos como nós dizemos que servimos, a pessoa vai olhar e vai dizer: legal, achei legal, mas de verdade não consegui ver isso aqui. Entrei aqui, ninguém falou comigo, ninguém disse nada. O samaritano, ele era improvável. Deus escolhe os improváveis. Deus chama aqueles que estão livres. O samaritano não tinha nada que prendia ele. Ele não tinha uma reputação. Ninguém esperava nada dele. Deixa eu falar algo para você. Você sabe que muitas vezes a nossa reputação nos prende? O que vão pensar de mim se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Se eu fizer, a nossa reputação nos prende. Ele não tinha nada que dever para ninguém. Na realidade, de verdade, ninguém nem esperava que ele ia fazer alguma coisa. Mas ele fez. Muitas vezes, querido, nós não estamos livres. Nós estamos presos à nossa reputação, ao que nós fazemos, aos nossos cargos, às coisas que estão ao nosso redor. E nós não entendemos que não é você fazer, mas é você ser. Não é você falar apenas, é você viver tudo o que você fala. É você colocar em prática um discurso de servir a esse Deus que é poderoso. Ele estava livre, querido. Livre de qualquer estereótipo. Livre. Como é bom você ser livre, querido. Ser livre. Gente, vocês não sabem como é difícil você entrar numa loja sendo pastor. E dele pergunta, você vai fazer uma ficha lá. Eu não sei porque você vai pagar em dinheiro, né? Mas eles querem que você dê os teus dados e diga o que você faz. Aí eles perguntam, o que você faz? Você fala assim, sou pastor. Pastor? A pessoa tenta disfarçar. Mas o tentar disfarçar dela é pior do que ela não tentasse. É pior do que ela não tentasse. Sabe por quê? Porque as pessoas elas não têm olhado. Elas não têm olhado para nós como luz do mundo. Me lembro que uma vez eu fui com o pastor Luiz, nós fomos comprar um pneu. E daí ele falou assim, posso te dar um cheque? O cara abriu uma gaveta e falou assim, olha, aqui, esse cheque é tudo cheque que voltou de pastor. Misericórdia. Ele era só de pastor, imagino dos membros. Misericórdia, que ele nem sabia. Porque daí não precisa se identificar. Era os 007, agentes secretos. Pelo menos não escandaliza, né? A obra, o samaritano, ele era aquele que mostrou para os outros o que os outros não esperavam. Sabe, o mundo, ele espera da maioria das pessoas indiferença. O mundo espera da maioria das pessoas apatia. Quando você age de uma forma diferente, quando você ama, quando você é intenso no amor, quando você serve, quando uma pessoa entra aqui dentro e você gruda nela, e você começa a falar para ela de Jesus, e você começa a dizer, o que você precisa, como é que eu posso te ajudar, qual é a tua necessidade, querido, essa pessoa vai dizer, meu Deus, que lugar é esse, que pessoa é essa? Esse tipo de gente não existe, porque não existe mesmo, porque o mundo não é assim. Nós estamos falando aqui que a amizade, o amor ao mundo é a inimizade a Deus. Deus abomina o conceito, o padrão do mundo. E quando nós somos cristãos e nós implantamos o reino de Deus, nós começamos a servir as pessoas com esse amor de Deus, o mundo fica maluco. O mundo fica louco. Você quer impactar a tua cidade? Comece a amar as pessoas. As pessoas elas precisam ser amadas. Uma vez nós fizemos uma ação lá em Tubarão. Você já fez um amigo hoje? Sentamos no banco com uma plaquinha escrito, você já fez um amigo hoje? Eu fui o primeiro a fazer. Quando eu sentei, eu acho que veio umas 2 pessoas. A primeira era uma pessoa da igreja. Eu falei, não, você não vale. Não quero você, eu quero outra pessoa. A segunda pessoa que sentou, era uma pessoa que ela disse assim, hoje eu saí de casa e eu disse assim, puxa, eu sou novo nessa cidade, eu não conheço ninguém.
eu quero muito ir embora daqui, eu preciso de amigos, eu preciso de pessoas. E aí o cara sai de casa e ele vai lá no calçadão, daí quando ele chega, estou eu sentado com uma bombonière do lado, na hora eu estava no meu colo, com uma plaquinha escrito assim: você já fez um amigo? O cara sentou e começou a chorar. Começou a chorar, falou: cara, o que vocês estão fazendo é demais. O que eu estava fazendo? Segurando uma placa. E aí nós começamos a conversar e ele, do começo ao fim da nossa conversa, chorou. Depois ele me abraçou e disse: muito obrigado. Era isso que eu precisava. Amar. Amar. Amar o próximo. Amar. Você precisa ser livre para isso. Se você tem reputação, você não pode sentar no banco de praça, porque as pessoas vão olhar para você. As pessoas vão dizer: o que você está fazendo lá? Se você tem reputação, você não pode se expor. Se você tem reputação, você se preocupa com o que os outros vão dizer quando você precisar fazer uma ação que vai exigir mais. O samaritano não tinha reputação. Deixa eu falar algo para vocês. Quando eu falo de reputação, é a expectativa que os outros têm sobre você. Quando você não se preocupa com essa expectativa que os outros têm sobre você, você pode fazer aquilo que Deus tem para você, sem preocupação com o que as pessoas vão pensar de você. Ele era livre, sem religiosidade. Ele não tinha religiosidade nenhuma. Eles não tocaram porque eles pensaram: se eu tocar, eu não vou poder ministrar no culto. Ele não tinha religiosidade nenhuma, querido. Ele não tinha nada que prendia ele. Ele estava livre. Ele podia ir lá abraçar aquele homem. Ele podia fazer todas as coisas ali porque ele estava livre. Sem religiosidade, sem travas na sua mente, com a sua mente limpa para olhar aquela situação à luz daquela situação. Para olhar que existia um homem que estava ali precisando de ajuda e ele disse: estou aqui, vou ajudar. Ele não precisa raciocinar assim: se eu fizer isso, o que os outros vão dizer? Puxa, o cargo que eu tenho, e se eu perder o tempo agora com isso, eu vou deixar de fazer aquilo? Ele não tinha isso, ele estava livre, livre da religiosidade. Sabe outra coisa que ele estava livre? Aqui, ó, do bolso. Do bolso dele estava livre. Lutero fala que a última coisa que se converte no homem é o bolso. Sabia? Começa a orar, faz a oração do bolso, coloca a mão aqui e fala: Deus, abre esse bolso. Sabe o que a Bíblia fala? Ele parou, ele estava viajando, ele era um viajante. Ele parou o seu trabalho, ele vai lá, pega aquele homem, provavelmente ele suja toda a roupa dele ali. Ele coloca, a Bíblia fala que ele pega um unguento, algo que custava. Ele deu os primeiros socorros para aquela pessoa. Ele não só pegou ela e levou para um hospital, não. Ele pegou do recurso dele para tratar. Ele passou aquele unguento que custava caro naquela pessoa. E ele fez isso. Ele usou do recurso dele. Ele usou da generosidade dele. Ele não olhou para o preço. Ele olhou para o que ele precisava fazer. Sabe, querida, a obra de Deus ela precisa ser feita. Sabe como é que ela vai ser feita? Com generosidade. Quando nós olharmos para aquilo que precisa ser feito. Quando nós olharmos para aquilo que precisa ser feito, dizemos: nós vamos fazer. E não tem recurso. Tem recurso sim, porque nós sabemos que isso é importante. Isso é importante. Nós podemos fazer qualquer coisa, querido. Sabe por quê? Porque nós somos abençoados por Deus. O Senhor é aquele que nos sustenta. Deixa eu falar algo para você. Eu falei no começo que Deus é doador, que Deus, Ele doou seu filho. Você nunca vai superar Deus no dar. Por mais que você dê, Deus sempre vai te dar mais. Ele nunca vai ficar te devendo coisa alguma. Deus é doador. Quando nós somos doadores, nós estamos refletindo a glória de Deus aqui na terra. E Deus vai fazer, como o pastor Marcelo disse, uma fonte inesgotável sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Ele sabe que essa fonte ela vai chegar por causa do servir. Servir. Nós precisamos aprender a servir. A Bíblia diz que ele leva aquele rapaz para a hospedaria e ele paga. Esse tratamento aqui, para esse cara, eu vou bancar. 2 dias de serviço. Ele colocou lá.
Só pessoas livres podem fazer isso. Só pessoas que não estão presas a nada podem fazer isso. Querido, para servir, nós precisamos ser livres. Para servir, nós precisamos ser livres. Ele fez mais do que era esperado a ele. Ele não fez apenas o que precisava, ele fez mais do que precisava. Ele fez mais. Você sabe que há uns 3 ou 4 meses atrás eu ouvi uma coisa que me chamou muita atenção. Uma pessoa que estava vindo nova para a igreja, ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu me sinto... Ele era de uma outra igreja, ele veio para a nossa igreja e ele disse assim: eu me sinto impactado com como as pessoas aqui nessa igreja servem. A gente vê que vocês têm coisas todos os dias, essas pessoas participam todos os dias e você olha elas alegres, felizes. E ele disse assim, e eu falei para minha mulher: amor, como é que esse pessoal tem tempo para fazer tudo isso? Sabe o que ela respondeu para ele? Ela disse assim: é porque eles têm uma perspectiva de reino diferente da tua. Perspectiva, querido. Você pode transformar a tua igreja numa agenda. Você vai dizer: segunda tem isso, terça tem isso, quarta tem. Quando você tem um coração de servo, você está ali para servir, você sabe que cada coisa que a igreja vai proporcionar é uma maneira que você tem para servir. Para servir. Nós somos chamados para servir. Querido, nós temos ouvido tantas coisas para nós tirarmos a nossa casca, a nossa religiosidade. A religiosidade tem matado a igreja. Nós precisamos receber. Diga uma coisa: a igreja que você está, ela está preparada para receber todas as pessoas? Ela está preparada? Se amar o próximo. Eu fiz essa pergunta: eu estou preparado para receber todo tipo de gente? Eu tenho amor suficiente? Eu amo o meu próximo? Quem é o meu próximo? Meu próximo é aquela pessoa igualzinha a mim, que pensa como eu, que se veste igualzinho eu me visto, que se criou na mesma maneira que eu me criei, que tem o mesmo mundinho que eu tenho. Esse é meu próximo? O meu próximo é aquele que é totalmente diferente. É aquele que vai chegar aqui na igreja com o cabelo todo vermelho, cheio de tatuagem. Religiosidade, você olhar para essas coisas e não entender que ali existe uma pessoa, e Jesus, Ele quer atingir o coração daquela pessoa. Jesus, Ele quer salvar aquela pessoa. Jesus quer tirar aquela pessoa das trevas e trazer aquela pessoa para a luz. Isso é servir, querido. Isso é amar ao próximo. Isso é você olhar para essas pessoas sem prisão, sem cadeia. Um dia encontrei um rapaz de fora da igreja. Ele estava vindo para a igreja, ele estava lá fora da igreja fumando. Ele me olhou e falou: ai, pastor, desculpa. E eu falei: não precisa pedir desculpa não. Sentei do lado dele. Por que você está pedindo desculpa? Não, é porque eu sei que é errado. Eu falei: cara, fica tranquilo. Deus está fazendo a obra em você. Deus está fazendo a obra em você. Ele começou uma obra e você pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir. Isso é passageiro. Isso vai passar. Aqui dentro desse lugar ninguém vai te julgar. Porque aqui nesse lugar existe amor. Porque aqui nesse lugar existe a graça de Deus, que alcança aquele que se acha que merece e não merece, e o que não merece sabe que não merece. A graça de Deus alcança todo mundo. E eu sou mecanismo desse amor. Eu sou mecanismo desse amor, desse cuidado, desse desejo de dizer assim: Pai, quem são as pessoas que Tu estás trabalhando aqui nessa cidade? Quem são as pessoas que precisam ouvir a Tua palavra? Quem são as pessoas que além da palavra precisam do alimento? Quem são as pessoas que estão ao Teu redor e que precisam? Senhor, me mostra, Pai. E talvez Ele vai te mostrar alguém que você vai dizer assim: meu Deus, essa pessoa precisa receber Jesus. Essa pessoa precisa receber Jesus. Nós precisamos amar. Não seja o sacerdote e o levita,
porque por causa de costumes e tradições não souberam amar quem precisava amar. Seja como aquele samaritano que não está preso a nada ao seu redor, a não ser a fazer a vontade do nosso Deus. Se coloca de pé, eu quero orar com você rapidamente, para que o Senhor crie em nós um coração que ama a Ele, e que porque ama a Ele, ama o próximo. Pai, eu quero colocar, Senhor, essas vidas na Tua presença. Pai, eu quero colocar a cada um aqui, Senhor. Pai, que está aqui neste lugar, Senhor, porque quer fazer mais para Ti, Senhor, porque quer viver uma vida, Senhor, contigo, Deus, porque quer, Senhor, andar, Senhor, em intimidade contigo, Pai. Deus, eu te peço neste momento, vai trabalhando, vai movendo, Senhor. Pai, cria uma igreja que ama, Senhor, uma igreja que serve, Pai, uma igreja que coloca a Tua vontade em primeiro lugar, que se coloca, Pai, em segundo lugar e te coloca, Pai, em primeiro lugar, Senhor. Oh, Senhor, que não seja, Senhor, nenhum de nós, mas que seja Tu em nós que faça a obra, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, derrama dessa unção, derrama desse poder sobre cada um aqui, Senhor, e que nós possamos ser conhecidos, Senhor, porque nós nos amamos e porque nós amamos as pessoas que estão lá no mundo, e que nós iremos resgatá-las, Pai, para Ti, para o louvor da Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus, aleluia.